Caríssimos, aceitem as minhas cordiais saudações com votos fraternais de paz e bem. Vamos dar início a mais um nosso e vosso programa Harmonia, um programa do Centro Integrado de Estudos e Resolução de Conflitos Harmonia, o primeiro centro privado de resolução institucionalizada de conflitos criados em Angola. Agradeço por isso e desde já o carinho de todos os que nos vêm acompanhando ao longo desta caminhada de divulgação e promoção dos meios alternativos de resolução de conflitos, designadamente a negociação, a mediação, conciliação e arbitragem, com vista a que junto possamos criar uma nova noção e cultura de justiça. E, desse modo, possamos participar na redução da litigiosidade social e na promoção da pacificação social. Hoje tenho um grande prazer e uma elevada honra de manter esta conversa com o Sr. Professor Bacelar Gouveia, de Portugal, com quem abordaremos questões ligadas à arbitragem tributária e administrativa. Por isso, e não só, peço e conto com a vossa atenção, de resto sempre especial e incentivadora. Dr. Bacelar Gouveia, eu sei que o senhor é um homem conhecido, muito conhecido em Portugal e em Angola, mas como o nosso programa vai para além das fronteiras de Angola e de Portugal, eu gostaria de pedir-lhe que, em breves palavras, se auto-apresentasse. E eu faço isso porque, se for eu a fazê-lo, corro o risco de ficar o programa todo a apresentar o seu currículo vitae, ou então falhar em algum aspecto que para si é caro. Por isso, passo-lhe a palavra no sentido de fazer-nos uma breve apresentação para as pessoas que não o conhecem, naturalmente. Muito obrigado ao Sr. Professor José Semedo. É um grande gosto participar neste programa. Sei que tem sido um programa já com vários episódios e com muito sucesso. Desta vez fui também bafejado com a sorte de poder participar e convite que não podia recusar, naturalmente. Muito obrigado. E peço a pessoa cumprimento esta instituição, este centro, Harmonia, mas também a própria Universidade de Gregório Semedo, aliás, onde já tive a ocasião de proferir algumas vezes conferências. Estamos à espera, sim. De boa memória, sobre o sistema de governo em Angola, penso que há 5, 6 anos, lembro. A melhor recordação da sua companhia, dos dirigentes da universidade, dos estudantes, dos funcionários e das excelentes instalações que tem. E, portanto, também fique ciente de que não me esqueci desses bons momentos que já passei também na sua universidade e julgo que neste centro também que está agora associado a essa universidade. Bem, muito a minha obrigado, vida muito obrigado. Já vai sendo longa, não sendo propriamente Claro. muito velho, mas eu sou licenciado em Direito e mestre e doutor também, portanto fiz a minha licenciatura e mestrado na Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa, depois mais tarde fiz o meu doutoramento e a minha agregação na Faculdade de Direito da Universidade Nova de Lisboa, que foi criada em 1997, e estou lá desde essa altura como um dos fundadores. O professor Pedro Amaral, o nosso pai fundador, infelizmente já nos deixou há alguns anos, mas neste momento sou lá o professor decano, o professor mais antigo em funções na Faculdade de Direito da Universidade Nova de Lisboa. Também tenho sido já há cerca de 10 anos professor também catedrático na Universidade Autónoma de Lisboa. Portanto, esta tem sido o meu percurso académico. Depois também tenho feito muitos cursos em países de língua portuguesa, em particular em Angola e Moçambique. Em Angola, neste momento, sou coordenador do mestrado em Direito Fiscal na Faculdade de Direito da Universidade Agostinho Neto e também coordenador do mestrado e um doutoramento que agora vai abrir em breve na ACIT, na Academia de Ciência e Tecnologia de Angola. E, portanto, orgulho-me também, as pessoas sabem disso, de conhecer bem a realidade dos países africanos de língua portuguesa. E já agora em relação à Angola, já que o seu professor também é angolano, embora com raízes cabo-verdianas,
também tomo aqui a liberdade de vos referir este livrinho que em tempos fiz, Direito Constitucional de Angola, foi o primeiro manual de Direito Constitucional de Angola, publicado em 2014, está a precisar agora de uma nova edição, agora com o novo governo de Angola e com a nova alteração da legislação orgânica, vou ter a oportunidade de fazer uma nova edição deste manual. Bem, também sou advogado, sou jurisconsulto, tenho sido também consultor das Nações Unidas em várias áreas, uma delas, por exemplo, sobre a reforma do poder local em Moçambique. Durante alguns anos fui consultor e participei na legislação autárquica de Moçambique já desde os anos 90. E acho que, bem, tem muitas coisas publicadas, tenho vários manuais, aliás, 2 estão ali Manual de Direito Constitucional, Manual de Direito da Segurança, e acho que talvez fique por aqui, se achar bem. Ótimo. É uma apresentação muito breve diante do seu longo currículo, mas simultaneamente apresentado de forma muito rica, muito rica. Professor Bacelar Gouveia, a arbitragem tributária ou no domínio da fiscalidade, como também se diz, é uma questão ainda bastante polemizada. Há muitas pessoas que não aceitam que os meios alternativos de resolução de conflitos sejam utilizados para a solução de conflitos entre o Estado e os contribuintes. A primeira questão que eu gostaria de colocar-lhe, no sentido de estarmos todos sintonizados, é como é que nós podemos entender a arbitragem tributária e qual o seu âmbito? De que é que nós estamos a falar quando dizemos ou quando nos referimos à arbitragem tributária? A arbitragem, por definição, significa que há um processo de solução de um litígio que não tem intervenção dos tribunais do Estado. E, portanto, a arbitragem significa a criação de um tribunal que não é um tribunal do Estado, mas é um tribunal que é constituído através da vontade das partes, sendo partes, podem ser de direito privado, sendo partes de direito público. Isso não põe em causa o conceito de arbitragem. Mas, portanto, a arbitragem define-se, por um lado, pelo facto de existir especificamente uma instituição, um tribunal, para resolver um litígio, que é colocado precisamente na resolução desse tribunal arbitral. Por outro lado, na possibilidade de as partes escolherem os árbitros, os juízes árbitros que vão integrar esse tribunal, em número 3, às vezes 5, mas o habitual são número 3, cada parte escolhe um juiz e depois esses 2 juízes escolhem um terceiro juiz para ser presidente. E, por fim, a terceira característica, que nem sempre acontece, é a possibilidade de o direito que vai ser aplicado na resolução desse caso poder não ser necessariamente o direito chamado estrito, o direito legislado ou o direito previamente estabelecido, mas os árbitros poderem recorrer à equidade como sendo a chamada justiça do caso concreto e, portanto, afastando o direito estrito pré-existente, poderem, em face das características daquele caso, criar uma norma alternativa ad hoc que apenas resolva aquele mesmo caso. Esta é a ideia geral da arbitragem, portanto, no sentido de ser também o exercício de uma função judicial, com as mesmas características da função judicial que é exercida pelos tribunais do Estado, só que neste caso não pelos tribunais do Estado, porque o Estado entende, através da sua Constituição, como é o caso da angolana ou da portuguesa, que pode ser delegado esse poder de soberania, essa função judicial pode ser delegada num tribunal criado, um tribunal arbitral, para resolver aquele caso concreto que é colocado à consideração dos juízes. Estas são as características do tribunal arbitral. Estas são as características dos tribunais arbitrais, estou plenamente de acordo consigo. No caso da arbitragem tributária, em que nós temos, por um lado, o Estado e, por outro lado, o sujeito passivo, que formalismos é que existem, no caso da lei portuguesa, concretamente falando, para a formação do tribunal, ou seja, para a indicação dos árbitros? No fundo, para completar a pergunta, gostaria de dizer quem é que, neste tipo de arbitragem tributária, pode ser árbitro? Que requisitos é que existem, ou requisitos é que são exigidos para que uma determinada pessoa possa ser nomeada, designada como árbitro?
Eu já agora, professor Semedo, permita-me só ainda completar um pouco em relação à pergunta anterior. Sim. E depois já lhe respondo à questão da escolha dos árbitros. É que, especificamente em relação à arbitragem tributária, de facto tem havido um grande preconceito, que é o Ok. de as pessoas acharem que é impossível poder haver arbitragem tributária. Porquê? Porque ninguém gosta de pagar impostos. Aliás, como o próprio nome indica, os impostos são impostos, são obrigações de que não se pode fugir, embora haja evasão fiscal, infelizmente. E isto faz-me sempre recordar aquela velha frase de um dos primeiros presidentes norte-americanos, Benjamin Franklin, que dizia que havia duas coisas certas na vida, pelo menos. Era a morte e os impostos. De facto, é verdade. Bom, mas essa ideia de que quando há impostos não pode haver arbitragem, porque isso significaria que o Estado estivesse a entrar em negociação com o contribuinte, havendo, digamos, uma discordância sobre uma qualquer intervenção do Estado do ponto de vista tributário, é uma ideia errada, a ideia de que isso não é possível. Porquê? Porque para já pode haver litígios. Por exemplo, quando o Estado, através da sua administração tributária, liquida o imposto, diz que eu tenho que pagar X e o contribuinte acha que o Estado se enganou, não considerou certos valores e só tem que pagar Y, menos. Certo. Agora uma coisa diferente. Portanto, pode haver litígios e esses litígios também são arbitráveis, no sentido de poderem ser submetidos a uma arbitragem. Agora, qual é o problema de fundo? O problema de fundo é que muitos pensam que a arbitragem não pode acontecer quando o Estado está numa posição de autoridade. E, portanto, a pergunta é, mas como é que o Estado vai chegar a acordo com o contribuinte se o Estado tem jus império e o contribuinte não tem? Ao contrário do que sucede no direito privado, as partes estão numa posição de igualdade. De igualdade. As duas partes são de direito privado. Mas no direito fiscal não, por definição o direito fiscal é um direito público e o Estado está numa posição de superioridade, tem jus império em relação ao contribuinte. Mas há uma maneira de resolver isso, e é isso que tem sido feito aqui em Portugal e penso noutros países. Aliás, a Constituição angolana nem a portuguesa não exclui sequer a possibilidade de haver arbitragem administrativa e também tributária. Portanto, pode haver arbitragem em todos os ramos do direito. Qual é a solução? A solução passa por esta subtileza, que é de não haver equidade. Portanto, se as pessoas... Aliás, a equidade é cada vez menos usada. E, portanto, no caso da arbitragem tributária, sim senhor, o Estado aceita que o litígio seja colocado nas mãos de um colégio arbitral, dos tais 3 árbitros, mas tem a garantia de que os árbitros não vão fazer caridade a favor do contribuinte pobrezinho. Claro. E vão sempre condenar o Estado, que é muito rico e que não precisa do dinheiro daquele pobre contribuinte que foi injustamente ou não tributado de uma forma errónea. E portanto, normalmente a arbitragem tributária, como é que sucede aqui em Portugal, não recorre nunca, jamais recorre à equidade. A equidade não é possível como critério de decisão. É sempre a legislação que está estabelecida. Portanto, este é um primeiro aspecto em relação à questão de podermos superar esse preconceito que ainda muitos têm em relação à arbitragem tributária. E já agora, a arbitragem tributária tem sido muito importante, até sobretudo no direito tributário e administrativo. E porquê? Porque em Portugal isso sucede muito, em Angola admito também, é que quais são os tribunais que estão neste momento com maior morosidade nos processos em curso? Quais são os tribunais que têm uma justiça mais lenta? Ora bem, são os tribunais administrativos e tributários, precisamente. Já não são os tribunais de trabalho, ou os tribunais civis, ou os tribunais penais. Agora sou eu que lhe peço desculpas para completar o ponto anterior. Agora, é verdade... Diga. Em relação aos colégios, como é que são escolhidos o colégio? Antes disso, vou aproveitar também para aprofundarmos um pouco a questão que estava a abordar. Tal seja o facto de muita gente olhar com alguma desconfiança, com alguma descrença, a possibilidade de arbitragem no domínio dos impostos, na medida em que o Estado tem aí o poder de império. Claro. Ligado a este pensamento, há quem pense da seguinte maneira: se o Estado, devido ao seu poder de império, tem os seus tribunais próprios, os tribunais estatais, os tribunais judiciais, por que razão, que justificação é que haverá para que o Estado abdique do seu sistema judicial, dos seus tribunais, para ir submeter-se a um tribunal privado? Sim. Dizem algumas pessoas que isso não faz sentido. Boa pergunta. Eu acho que faz sentido. Para já,
pela razão que estava já a enunciar, que é de a justiça não ser perfeita e haver diferentes graus de celeridade da própria justiça. Ora, se a justiça é particularmente lenta em matérias administrativas e em matérias tributárias, havendo esta possibilidade, esta escapatória de submeter certos litígios à arbitragem tributária ou administrativa, isso é uma maneira de aliviar a máquina judicial, tributária e administrativa de muitos processos e não terá tantos processos para resolver. Mas eu talvez acrescentasse uma outra ideia, embora uma ideia controversa, admito que sim, que é um pouco esta. Enquanto que os tribunais do Estado, em relação à arbitragem privada ou às relações jurídicas privadas, estão numa posição de absoluta neutralidade, porque o direito é um direito privado que é lá entre os privados, o Estado não se intromete a não ser fazendo as leis e resolvendo os litígios pelos seus tribunais. Já no caso do direito fiscal, já não é bem assim, porque o Estado aqui aparece de duas maneiras ao mesmo tempo. Aparece como Estado legislador, como Estado administrador e como Estado julgador. Até aparece em três maneiras, através dos três poderes do Estado. Através das leis fiscais que cria, aliás, a obrigação de imposto é criada logo por lei, é uma obrigação ex lege. Através da máquina tributária, que é a administração tributária, é o Estado de administração, e depois ainda vai aparecer pela terceira vez, se há um litígio entre a administração tributária e o contribuinte, através do próprio Estado, agora nas vestes de Estado-juiz. Ora, isto é mais um argumento para se dizer que deve haver uma possibilidade, enfim, não diria uma generalização, dos próprios tribunais arbitrais poderem existir no âmbito fiscal, porque até podem dar um complemento e uma intensificação de uma lógica de neutralidade. Claro que, porque é que esta ideia é controversa? É controversa porque pode partir do pressuposto que os tribunais não são independentes em relação ao poder judicial e ao poder legislativo. Ao poder administrativo e ao poder judicial. Isso não é verdade, não acredito nisso, mas por uma razão até de igualdade de tratamento, porque então se o Estado aceita que possa haver tribunais arbitrais no âmbito do direito privado, por que razão não há também aceitar em relação a outros ramos do direito? De acordo com algumas cautelas que pode tomar, como seja esta, de não poder haver realmente a aplicação da regra da equidade. Porque o argumento que refere é importante, mas então o argumento que refere, se fosse levado ao extremo, faria com que o Estado não tivesse nenhum tribunal. Portanto, ou era o Estado que tinha os tribunais todos, ou o Estado não teria nenhum tribunal e todos os tribunais seriam tribunais arbitrais. Também não pode ser. Portanto, tem que haver aqui uma solução de meio termo nas coisas. Penso que seja mais ou menos assim. A propósito desta neutralidade dos tribunais, ou falta de neutralidade dos tribunais do Estado, há quem diga também que, do lado oposto, existe a tendência de os árbitros privados condenarem sempre o Estado ou agirem sempre em defesa do interesse dos privados. O que é que me diz sobre isso? Olha, digo-lhe uma coisa muito importante. Eu aqui em Portugal pertenço ao CAD, portanto, que é um centro de arbitragem institucionalizado híbrido, portanto, público e privado, tem as duas dimensões. E há pouco tempo foi feito um estudo, aliás, estudo até que causou alguma polémica, um estudo feito por um centro de investigação da Faculdade da Universidade de Lisboa, mas o estudo tinha alguns erros, porque chegava à conclusão de que os árbitros desse centro de arbitragem decidiam mais a favor dos privados do que em relação ao Estado. E não era verdade, precisamente não era verdade. Não era verdade. Não era verdade, porque aliás depois o centro de arbitragem, através do seu presidente, o Dr. Nuno Villa-Lobos, veio explicar à comunicação social, isso causou um grande alarido, porque esse estudo realmente tinha falhas na sua base, não foi bem feito, de facto, e veio mostrar que isso não era verdade. Toda a estatística mostra que o CAD, como Centro Institucionalizado de Arbitragem Administrativa e Tributária, precisamente não havia essa estatística. A estatística era uma estatística em que não havia qualquer, digamos, tendência de prejudicar mais o Estado e beneficiar mais os próprios contribuintes. Portanto, aliás, até do ponto de vista estatístico, era mais ou menos a mesma tendência, quer nos tribunais, neste caso, tributários, arbitrais tributários, quer nos próprios tribunais do Estado. E, portanto, esse estudo já está feito. E já agora acrescentava que, no que respeita a este Centro de Arbitragem Administrativa e Tributária, o CAD, aqui em Lisboa, esse centro até, além do mais, tem características próprias
que lhe dão uma particular força do ponto de vista da sua transparência, porque também outro problema de fundo, e o Sr. Professor sabe disso, é as dúvidas que têm sido referidas de uma certa ideologia contra a arbitragem, que também há, no sentido da arbitragem ser uma arbitragem secreta, de uma arbitragem que está a solto de certos interesses e que é secreta, que não se sabe o que é que decidem, não se sabe como é que são escolhidos os árbitros, e aquilo é uma justiça ali, assim, uma justiça de opereta, não é uma justiça verdadeira, e portanto também é essa linha, aliás, ideológica, política e até do pensamento científico, do jurídico, de pessoas que não gostam da arbitragem, que acham que não, até nem devia haver arbitragem nunca. Também já ouvi isso de ilustres juristas. Não tenho essa opinião, aliás, as nossas constituições permitem a arbitragem e ela deve ser usada. Claro. Mas, portanto, essa sua referência, sim, faz todo o sentido, mas não é verdade. Há estudos científicos que não dizem isso. Dizem que há perfeitamente a mesma tendência nos tribunais arbitrais em relação aos tribunais do Estado. Acha que faz então sentido algumas recomendações que atualmente vêm de determinadas organizações internacionais que têm a ver com o compliance, com a transparência das contas do Estado? Faz algum sentido sugerir que, pelo menos nas arbitragens em que haja interesse público, o princípio do sigilo na arbitragem seja quebrado, exatamente por causa da transparência, do compliance, porque, de facto, um dos fundamentos que asseguram as vantagens da arbitragem é o sigilo, a confidencialidade. E algumas organizações hoje acham que, pelo menos nas arbitragens em que há a participação do Estado, há o interesse do Estado público em jogo, que o sigilo deveria ser quebrado. Partilha dessa opinião? Sim, eu tenho já escrito várias vezes sobre esse assunto. É um assunto que me preocupa, porque a justiça, num Estado de Direito, deve ser sempre objeto de escrutínio e deve submeter-se a um princípio geral de transparência. Aliás, as nossas constituições são boas constituições, aliás, a angolana até é melhor que a portuguesa porque é mais recente, tem um princípio muito importante, aliás, dois princípios, que são a ossatura fundamental num poder judicial num Estado de Direito Democrático, que são o princípio da fundamentação das sentenças e o princípio da publicidade das decisões judiciais. Da publicidade. Publicidade do julgamento, mas também publicidade da decisão que corresponde à sentença final do julgamento. Ora, de facto, é verdade que as arbitragens têm sido dominadas por uma maioria de opções de cláusulas de confidencialidade. Que eu, à partida, não rejeito, aceito essas cláusulas de confidencialidade, porque muitas vezes podem facilitar os negócios e as empresas às vezes não querem mostrar os litígios que têm para não prejudicar os seus negócios. Exatamente. Na base da concorrência e na base da confiança, eu percebo isso. Porque às vezes mostrar esses litígios pode pôr em causa a credibilidade e o valor da empresa no mercado, eu percebo isso. Mas eu acho que é preciso tomar aqui todas as cautelas. E talvez aqui duas cautelas muito importantes. Uma, respondendo ainda à pergunta que o Sr. Professor fez há pouco, é o máximo cuidado na escolha dos árbitros. Árbitros acima de qualquer suspeita, que têm que ser escolhidos. Ver quais são os seus interesses. Eles declararem os seus interesses. Não haver conflitos de interesses. E, portanto, os árbitros serem escolhidos de uma forma transparente, de uma forma correta, sendo competentes, mas também sem conflitos de interesses. E, por outro lado, também a publicação das decisões dos tribunais arbitrais, pelo menos de algumas ou de uma boa parte, ou pelo menos publicar as decisões sem identificar as partes, anonimizadas. E, portanto, penso que a publicação das decisões também pode ajudar a dar maior credibilidade à própria justiça arbitral. É verdade. É por aí que nós devemos caminhar e penso que é a ideia de muitas pessoas, embora eu penso que as empresas aí tenham algumas reservas mas é preciso ter um certo cuidado. Eu aqui há uns anos tentei fazer um estudo, por exemplo, aqui em Lisboa, no centro de arbitragem aqui na Câmara de Comércio de Lisboa, e telefonei para o centro e perguntei, queria saber as sentenças sobre certo assunto. E digamos, de 6 ou 7 anos em que havia dezenas e dezenas de sentenças, só tive acesso a 4. Porque 90% das sentenças eram confidenciais. Claro. Penso que isto também é demais. Porque assim... Porque, repare, porque essas decisões são decisões que fazem parte da ordem jurídica. Porque depois
decisões são tomadas, digamos, há um processo declarativo que fica terminado, mas depois a parte executiva é com os tribunais do Estado e, portanto, vai haver um ato de coerção que entra na ordem jurídica por uma decisão que é uma decisão confidencial. E pode ter a ver com os direitos das pessoas. Uma execução de uma casa, do património de uma família, tudo isso. Ou de uma empresa. E, portanto, julgo que aí eu admito que deve haver um caminho com algum cuidado, não é passar do 8 ao 80. E acho bem que as organizações internacionais tenham essas preocupações de compliance na verificação da imparcialidade dos árbitros e das suas competências, mas também depois na parte do funcionamento do tribunal e na transparência, por exemplo, na escolha dos árbitros, no sorteio dos processos, se for um caso de um centro institucionalizado, claro, a publicação das próprias decisões. Penso que esses aspectos podem ser calculados por esta via. Certo, estou de acordo consigo. Voltemos então à questão da nomeação, dos requisitos para a nomeação dos árbitros nos processos de arbitragem neste domínio da tributação. Haverá requisitos especiais para alguém poder ser designado árbitro nas arbitragens tributárias? Porque eu digo, quer dizer, para além daqueles requisitos normais, gerais que nós temos, exatamente, para a arbitragem, porque existem. Pessoas idóneas, não é? Pessoas no sérias. Caso concreto da arbitragem tributária, haverá algo mais específico para que alguém seja nomeado árbitro? Há vários requisitos. Bem, a lei da arbitragem, digamos, o direito subsidiário é sempre a lei da arbitragem voluntária, portanto está sobretudo virada para o direito privado. Aliás, até em alguns casos os árbitros não têm que ser juristas, mas claro que normalmente os árbitros são juristas e costumam ser ou juízes ou advogados. Mas no caso aqui da administração tributária portuguesa, há uma legislação específica, como é evidente, e estabelece alguns requisitos de pessoas que tenham um currículo especialmente na área da fiscalidade, na área do direito fiscal. Ok, ou por ter um doutoramento, exato. ou por ter um mestrado, ou por ter um certo número de anos de exercício de um cargo de natureza fiscal. Enfim, no meu caso até, muitos não saberão, mas o meu primeiro lugar na função pública, além de ser na altura era assistente na Clássica, também fui durante 9 anos funcionário investigador do Centro de Estudos Fiscais do Ministério das Finanças. Na altura ainda não havia administração tributária, como há hoje. Mas, portanto, tem de haver uma ligação das pessoas à área da fiscalidade, seja pelos seus graus académicos, seja pelas suas profissões. Portanto, são 2 requisitos muito importantes, com o número de anos mínimo, 10 anos, portanto, isso está pré-estabelecido e só essas pessoas é que podem ser escolhidas. E depois, por outro lado, este centro de arbitragem, todos os anos, abre um concurso e recebe candidaturas de pessoas que se queiram inscrever na lista que está lá estabelecida. Porque ao longo do ano as pessoas são escolhidas pela lista que está em cada momento declarada no CAD. E, portanto, as pessoas candidatam-se, aqueles que cumprem os requisitos entram na lista, quem não cumpre os requisitos não entra na lista. Há um conselho deontológico do centro de arbitragem que depois faz essa escolha e escolhe aqueles que preenchem os requisitos e exclui aqueles que não preenchem os requisitos. Mas, de facto, penso que não pode ser um jurista qualquer e, obviamente, que não pode deixar de ser jurista. Ou em casos muito excepcionais um auditor ou um economista. Também admito que não tenha que ser necessariamente um jurista quando se trata de questões de direito fiscal, admito isso. Aliás, no Tribunal de Contas, como sabe, aqui em Portugal há juízes conselheiros que não são juristas, são economistas, ou têm outra formação, ou são revisores oficiais de contas. Portanto, é o único caso de um tribunal, além dos juízes militares, um caso em que os juízes podem não ser juristas, e não me parece mal. Mas aqui, tratando-se de direito fiscal, tem que ser alguém particularmente com provas dadas nesta área, quer pela sua formação académica, quer pela sua profissão. Esta é a regra. Eu concordo consigo. Eu tenho defendido, e há já várias décadas, que para ser árbitro não precisa necessariamente de ser jurista. Porque há muitos processos arbitrais em que alguém com uma outra formação seja capaz de desempenhar bem o seu papel. Eu já tive casos em que era membro de um tribunal arbitral, éramos 2 juristas, e o engenheiro que fazia parte foi extremamente útil no processo de compreensão
da natureza do conflito e na própria decisão. Agora, o que eu defendo também, não sei se concorda comigo, é que pelo menos o presidente, alguns dos árbitros, ou pelo menos o presidente, tem que ser jurista, porque estamos a falar da aplicação do direito e da justiça. Portanto, eu concordo consigo menos, que sim, uma maioria, pelo menos, se não o presidente, ou a maioria, portanto, sendo 3, a maioria. 2 terços serem juristas, 2 terços. Exatamente, estamos a falar. Já agora faz-me Diga. lembrar, já agora permite-me este paralelo com a própria justiça Diga. militar. Em Angola ainda tem tribunais Sim, militares. sim, Nós sim, não temos. sim, sim, sim. Nós só temos em tempo de guerra. Em tempo de paz já Sim, não há tribunais militares. Mas os exato. tribunais militares, aqui em Portugal, quando há um crime estritamente militar, o Militar, coletivo que tem 3 juízes, um deles tem que ser um juiz militar, que pode claro. não ter o curso de Direito, pode ter o curso de Ciências Militares, mas normalmente até tem um curso de Direito que tiram depois. Normalmente. Uhum. Não é um requisito obrigatório. E precisamente também porquê? Porque como é um crime estritamente militar, é para os outros juízes que não são militares compreender os conceitos da cultura militar. O mesmo Claro, sucede claro, com a claro, fiscalidade. Há certos conceitos claro, da claro. fiscalidade que um jurista pode não perceber bem. Aspectos contabilísticos, fluxos económicos da produção de bens e serviços, a ideia da empresa, são conceitos económicos, não são conceitos jurídicos. Sim, E o sim, jurista sim, pode sim, ter sim. dificuldade, não é? Eu concordo consigo plenamente. Aliás, a nossa lei de arbitragem e a lei de Portugal, com certeza absoluta, o que exige para ser árbitro é que as pessoas sejam no uso dos seus direitos cívicos e Claro. políticos, etc, etc. Nem sequer existe qualquer requisito de curso superior, não é? Portanto, Não, nem não, não, não. sequer exige. Não. Pode ser uma pessoa com uma formação especializada, adequada. Claro, No caso da lei da amnistia, dizemos formação adequada. claro. Chegados a este ponto, eu gostaria de perguntar-lhe o seguinte: há algum prazo legal também na arbitragem tributária para que os árbitros tomem a decisão final, ditem a sentença arbitral? Isso é a chave do sucesso da arbitragem tributária em Portugal, acho eu. O prazo é 6 meses. No máximo, pode ser prorrogado até outro tanto, até o dobro, até 12 meses. Portanto, na pior das hipóteses, uma decisão, logo que entra, tem que ser resolvida no prazo de 1 ano. Portanto, o prazo normal é 6 meses, mas às vezes pode haver diligências que atrasem o processo. E, portanto, pode no máximo 1 ano. Como imagina, isto é uma maravilha em relação a muitos processos No que eu mundo. conheço no mundo que demoram 10 anos. Muitos 10, processos 15, que 20 anos? 10 ou 15. Ou 15. 15. E, portanto, agora imagina o que é uma empresa que tem uma questão no que respeita a uma liquidação do imposto de 10 milhões de euros ou 20 milhões de euros, ter o assunto resolvido em 6 meses e não estar o assunto resolvido ao fim de 10 anos. Portanto, faz toda a diferença. Quem fala em empresas, fala também em particulares e em cidadãos, como é óbvio. Naturalmente, e quer para o cidadão, quer para a empresa, a celeridade processual é muito importante. Outra questão que eu gostaria de colocar tem a ver com os custos da arbitragem tributária. Temos aqui, de um lado, o sujeito passivo da tributação, que é o cidadão, a empresa, e, por outro lado, o Estado. Como é que os custos são definidos e são suportados na arbitragem tributária? Há uma tabela que está pré-estabelecida e os custos vão variando por escalões em função do valor da causa. O valor da causa é o valor do imposto controvertido, não é? Portanto, isso, claro que segue essa lógica. E há um teto máximo, porque o exemplo que agora mesmo dei de 20 milhões de euros, não vamos imaginar que as custas do processo possam ser alguma coisa, uma percentagem de 10% ou 15% de 20 milhões de euros. Isso é óbvio que não pode ser. Portanto, há um teto máximo acima do qual, por maior que seja o valor da causa, nunca será mais do que vários milhares de euros. Não sei exatamente quanto, mas nunca passará de 5 mil euros, salvo erro. Mas não é um número que eu saiba agora exatamente qual, não tenho aqui a tabela. Mas a tabela está no próprio site. E, portanto, há um limite máximo, precisamente para evitar o encarecimento absurdo da própria justiça tributária, neste caso arbitral. Isto por um lado. Mas também já agora sobre isso há estudos que têm sido feitos no sentido
Claro, como isto há vários escalões, mas há uma média, e a média diz que a arbitragem tributária é mais barata do que a justiça tributária do Estado, em Portugal. Acredito. E isso está comprovado por um estudo também feito pelo próprio CAD. Portanto, Acredito. o outro mito que se tem é o de que acho que isto já não é assim no que respeita à arbitragem privada. Já não é assim. Mas na arbitragem de direito fiscal, aqui em Portugal, esta arbitragem não é mais cara do que a justiça tributária do Estado. Não posso dizer o mesmo da arbitragem privada porque as coisas são diferentes. De facto, aí há uma maior liberdade de fixação dos valores dos honorários dos árbitros. Mas, aliás, aqui na arbitragem tributária, nesse aspecto até são os árbitros mais pobrezinhos, porque os árbitros não ganham muito, porque os seus honorários estão tabelados e são baixos, são manifestamente baixos em relação aos honorários que não estão tabelados das arbitragens de direito privado, aquelas que sejam constituídas livremente pelas empresas para resolverem litígios de direito privado. Já agora pergunto-lhe, diante de uma decisão arbitral, estamos a falar no domínio da arbitragem tributária, diante de uma decisão arbitral em que uma das partes não concorda com a decisão que foi tomada, passo o plenário. Sim. Ou o Estado não concorda porque foi condenado, ou a redução dos impostos devidos foi muito drástica, ou o cidadão, a empresa, não concorda com a manutenção do valor que foi tributado pelo Estado. Há alguma hipótese de impugnação dessa decisão? E se sim, para que órgão? Sim, pode haver impugnação, mas só em casos drásticos de nulidades processuais. No que respeita ao mérito, não pode haver questionamento no que respeita ao mérito da decisão. Isto é o modo como o Tribunal interpretou e aplicou o direito naquele caso. Mas certos casos marginais de nulidades, por exemplo, falta de fundamentação incongruente ou algum erro, isso pode haver realmente impugnação para o Tribunal de Segunda Instância da Justiça Tributária, que são os tribunais centrais administrativos Sul e Norte. Aqui em Portugal é assim que funciona. Portanto, a arbitragem é só em processo declarativo, não é arbitragem em processo executivo. Portanto, em processo declarativo é exclusiva no que respeita ao mérito de decisão, salvo casos excepcionais de nulidades processuais ou casos. Também pode haver outro caso em que, por exemplo, a decisão seja contrariada por uma tendência estabelecida pelo Supremo Tribunal Administrativo. Pode haver também casos de harmonização da jurisprudência. Mas, portanto, regra geral, as decisões são decisões tomadas com exclusividade. Com caráter... Sim, com caráter exclusivo e definitivo. Agora, eu queria deixar isto para mais adiante, mas já que me falou disto, eu gostaria porque não resisto à tentação. Sabemos que essa decisão, sim senhor, tem a sua validade jurídica, é obrigatória para ambas as partes, mas gostaria de perguntar-lhe o seguinte: estamos a falar de uma arbitragem em que um dos lados é o Estado, detentor do poder do império. Temos a questão da validade, a questão da obrigatoriedade, que não se discute, mas quero ouvir falar sobre a executoriedade da sentença, principalmente quando é uma sentença contra o Estado. Se o Estado, apesar do processo ser válido, obrigatório, se o Estado não quiser cumprir a sentença condenatória, quid iuris, nós sabemos que a decisão tem eficácia jurídica, arbitragem, no termo da lei da arbitragem, é do cumprimento obrigatório para ambas as partes. Se o Estado, eventualmente, não cumprir ou não quiser cumprir a sentença, quid iuris, como dizemos nós, juristas em linguagem jurídica. Bom, aqui é em do latim. ponto de vista, exatamente, do ponto de vista prático, as coisas até são mais fáceis do que parece, porque, repare, se a decisão é favorável ao contribuinte, o que é uma decisão fiscal favorável ao contribuinte? É uma decisão através da qual o contribuinte paga menos imposto ou nada daquilo que inicialmente estava previsto pagar através do ato de liquidação feito pela própria administração. Portanto, para o contribuinte, a execução não tem problema nenhum,
porque basta apenas uma intervenção declarativa dizendo que já não tem que pagar nada ou tem que pagar menos do que tinha que pagar inicialmente, porque se invalidou totalmente o ato de liquidação. Portanto, desse ponto de vista, digamos, é mais fácil. Agora, se a decisão for favorável ao Estado, é confirmar aquilo que o contribuinte inicialmente tinha que pagar e tem que pagar mesmo, ou até aumentar a parte que ele tinha que pagar e que não pagou. Se houver, por exemplo, uma liquidação adicional. Agora, aí, de facto, a execução é feita pela própria administração tributária, embora havendo depois recurso para os tribunais no âmbito do processo de execução, por parte dos particulares, mas a arbitragem só intervém na parte declarativa. Depois a execução tem que funcionar, para ambas as partes, aliás, no âmbito dos tribunais, no âmbito da execução fiscal. Portanto, não há, nesse aspecto, problema maior, é assim que funciona. Nesse aspecto, as coisas parecem muito líquidas e não há problemas nenhum. Eu não tenho nenhum caso em concreto, mas estou aqui a fazer um exercício de imaginação, porque terei ouvido dizer, não estou certo disso, que devido a este conflito quanto ao dever de pagar e o montante a pagar de impostos, em alguns casos o Estado terá feito uma intervenção junto da banca para congelar a conta bancária da empresa dita devedora, e supostamente devedora, e deixou essa empresa durante muito tempo de poder beneficiar dessa conta bancária. Há aí um prejuízo. Se o Estado, se essa questão for levada a tribunal e se chegar à conclusão, por decisão arbitral transitada em julgado, em que, de facto, o cidadão ou a empresa tinha razão e sofreu essas consequências pelo facto do congelamento da sua conta bancária. Aí a questão estou a imaginar porque não me lembro de nenhum caso concreto, mas terei ouvido falar de qualquer coisa semelhante. Mas o problema é que isto relaciona-se com uma pergunta que inicialmente o professor Semedo fez, que é de saber das condições em que a administração tributária fica vinculada à possibilidade dos particulares a demandarem num tribunal arbitral. Porque normalmente é o particular, é o contribuinte que pede, é o demandante, o requerente, que pede a abertura do processo. Portanto, normalmente pode haver várias situações. O que é normal é um ato de liquidação, liquidação ou liquidação extra, portanto, chamada adicional, portanto, que acrescenta, tens que pagar mais X de imposto porque falta pagar esta parte, não quiseste pagar ou não entregaste a declaração. Ou pode haver, por exemplo, também intervenção dos tribunais arbitrais em matéria de fixação da matéria coletável, se houver métodos indiretos, por exemplo, ou se houver o acionamento da cláusula geral anti-abuso. Mas repare que aqui a intervenção dos tribunais arbitrais não é para todas as questões de direito fiscal. Desde logo não é para a parte sancionatória, portanto não se aplica, claro, não se aplica à parte penal, o direito fiscal penal, e não se aplica à parte do direito fiscal contraordenacional. Apenas a parte declarativa do ponto de vista da definição dos impostos e a possibilidade de haver a fixação da matéria coletável através de métodos indiretos. Portanto, isto para responder no seguinte sentido, de todos os litígios que são imagináveis no âmbito do direito fiscal, tudo pode ser objeto de litígio, nem tudo é arbitrável, porque o diploma que permite a arbitragem exclui certo tipo de intervenções mais coercivas ou de maior complexidade da própria intervenção dos tribunais arbitrais. E, portanto, tem essa preocupação também para não fazer funcionar os tribunais em casos que manifestamente não seriam adequados para esse tipo de litígios. Mas já agora, se o professor fala de um caso muito conhecido, olha, já agora posso-lhe falar de um, o caso até é público, embora a decisão não seja pública, a meu ver, mal, aliás, ilegalmente, mas assim aconteceu, que é o caso do selecionador nacional da seleção portuguesa de futebol. Aliás, o que é que aconteceu? Ele foi objeto de tributação de uma liquidação adicional por parte do fisco português. Sim, eu vi. Pagou como o fisco quis, mas ele achou que o atual presidente, o engenheiro Fernando Santos. E ele entendeu que ele pagou, mas achou que pagou a mais, que pagou mal, mas pagou.
E então intentou uma ação no Tribunal Arbitral, no CAD, precisamente, Sim. para que o CAD lhe desse razão e, portanto, anulasse a tal parte que ele achava que tinha sido liquidada a mais do Uhum. imposto sobre o rendimento que ele tinha numa empresa. Agora não sei precisarem que os Sim, pormenores. sim, sim, sim. Ouvi falar por alto. Mas a verdade é que, e ao contrário do que certa imprensa diz, o engenheiro Fernando Santos nunca deixou de pagar nada. Ele pagou sempre aquilo que a administração tributária quis que ele pagasse. Simplesmente ele achou é que tinha pago a mais e recorreu ao CAD para que o CAD anulasse uma parte do imposto que foi cobrado pelo Estado e que ele pagou. Aliás, que foi fixado, liquidado e que ele pagou. Mas a verdade é que o CAD, numa decisão que causou polémica porque não foi publicada, esse é que é o problema, não é a decisão em si, mas o CAD não lhe deu razão. Deu razão à administração tributária. E achou que ele não tinha direito a reaver o dinheiro e que a liquidação que foi feita, oficiosa e adicional, estava bem feita. Portanto, ele perdeu o caso no CAD. Mas a decisão, que foi tomada por 2-1, não foi uma decisão unânime dos 3 árbitros, mas por decisão da presidente desse tribunal arbitral, a decisão não foi publicada, aliás, penso que seja a única que não foi publicada no site do CAD, Olha, mesmo, digamos, sem o nome das partes, embora fosse fácil descobrir qual é que era, neste caso, o nome das partes, não é? Portanto, eu dada a não natureza sei, do processo. eu não sei se devo dizer ainda bem, porque aí viria à colação a questão que lhe coloquei. Se o Estado fosse obrigado a devolver o que recebeu a mais, é que de facto seria um busilis, como dizer, Pois, uma vexata acho. quaestio. Sim, é verdade que nós no direito fiscal temos aquele princípio, o velho princípio romano, solve e repete, não é? Paga primeiro e discute depois. Pois claro, pois claro. Mas sabe que a pessoa sabe que hoje as coisas têm mudado muito, mesmo ao nível do direito administrativo, Tem. para um Sim, pouco mais sim, administrativo. Hoje o exatamente. Estado já não tem aquele jus imperi, digamos, Uhum, imperial, uhum. que outrora teve. E hoje, Sim, cada sim, vez sim. mais, até se fala em relações paritárias entre a administração pública e os próprios contribuintes e os próprios particulares. Eu acho também que não é bem assim. Penso que o Estado ainda tem poderes de autoridade em certas matérias, aquilo que nós chamamos de autotutela declarativa e executiva em certos aspectos, talvez em menos aspectos do que já teve, mas há aspectos é que nunca pode deixar de ter. Por exemplo, em matéria de direito Claro. policial e direito militar, o Estado nunca pode deixar de ter jus império, sob pena de não poder Não, agir não, não, não. pela Isso é, força para repor a ordem pública, não é? isso é Claro, condição de existência claro, do próprio Estado. claro. Professor Bacelar Gouveia, estamos infelizmente a caminhar para o fim, a nossa conversa vai fluindo e é uma questão muito apaixonante esta, mas eu não quero ser surpreendido pelo tempo, por isso eu quero colocar-lhe uma questão caminhando para a conclusão. No fundo, estamos então de acordo que a arbitragem tributária é não só necessária, como útil. Poderia apontar-nos sinteticamente quais são então os grandes objetivos da arbitragem tributária e, se me puder dizer, quais são as suas vantagens e eventuais fraquezas. Porque quando tratamos de resolução de conflitos entre um privado e um Estado, temos que recorrer a algumas, eu chamo-lhe fraquezas, outras pessoas chamam-lhe desvantagens, da própria arbitragem, pelo facto de a arbitragem não ter, os árbitros não terem o poder de império. Recapitulando, quais são os principais objetivos que a criação ou a permissão de uma arbitragem tributária persegue e quais são as suas vantagens e as suas eventuais fraquezas? Eu até lhe devo dizer o seguinte, e nada contra a arbitragem de direito privado, porque também tenho participado nela. Mas eu acho que a arbitragem tributária é o melhor dos mundos da arbitragem, porque tem todas as vantagens e anula todos os inconvenientes ou fraquezas. Qual é a principal fraqueza da arbitragem comum, a meu ver? Diga-me lá por que razão é que isso acontece. São duas fraquezas. É a escolha de árbitros que não sejam isentos e que não sejam competentes, que não percebam do assunto. Ora, na arbitragem tributária não acontece isso, porque há uma lista previamente estabelecida que é pública e os árbitros só podem ser árbitros se tiverem dado provas
de um certo número de anos no exercício de uma profissão ligada à fiscalidade ou tendo graus académicos específicos ligados à fiscalidade. Portanto, aquilo que podia ser uma desvantagem fica anulado. E depois do outro lado vejo só vantagens. Vantagens, desde logo, na própria celeridade, porque há um prazo de 6 meses, no máximo 1 ano, e a própria vantagem também do ponto de vista das custas dos próprios processos, isto é, do preço da justiça arbitral, tributária arbitral, que é mais ou menos equivalente à justiça do Estado, se não, em muitos casos, mais barata. Portanto, outra vantagem em relação à justiça arbitral privada, que é certamente muito mais cara do que aquela que corresponde ao exercício da justiça do Estado. E, portanto, correndo aqui o risco de se fazer aqui um pouco de autopromoção, não minha, mas da instituição a que pertence como árbitro, acho que como dezenas que lá estão, há muitas dezenas, não sou o único, longe disso, mas penso que se tem conseguido um bom equilíbrio e eu acho que é uma instituição de grande sucesso. Aliás, devo dizer que o CAD aqui em Portugal tem feito, já fizemos uma vez uma conferência em Angola, há uns anos, e em vários países, e tem sido um modelo, aliás, exportado com grande sucesso para o Brasil, por exemplo, para outros países de língua portuguesa, e, portanto, penso que acho que tem-se feito um trabalho bom e útil e que pode limar essas arestas, essas dificuldades e pode frisar e evidenciar as vantagens. Penso que sim. Por aquilo que me acaba de dizer, a arbitragem tributária não é só uma solução boa para o reforço da tutela jurisdicional efetiva dos cidadãos e das empresas, contribui para a celeridade na resolução dos conflitos e, por isso, recomenda-se. É isso? Acho que sim. Mas agora faço aqui um pouco o papel de anti-herói. Mas agora há uma desvantagem. Qual é o papel de anti-herói? É a desvantagem da remuneração dos próprios árbitros, porque eu acho que se há árbitro pior pago de todas as arbitragens possíveis, e não me estou a queixar, diga-se, é precisamente a arbitragem tributária, porque, por exemplo, num processo assim de poucos, por exemplo, de 5 mil euros, 10 mil euros de liquidação de IRS, por exemplo, sabe quanto é que ganha um árbitro num colégio arbitral? Ganha 300, 400 euros, não ganha mais do que isto. Diga uma coisa, quem é que fixa os honorários? Quem é que fixa os honorários dos árbitros? Há uma tabela há uma tabela fixada pelo próprio CAD, pelo Conselho de Administração do CAD e pelo Conselho Deontológico. Há uma tabela pré-fixada e que está indexada, portanto, o valor do pedido em vários escalões e depois há uma repartição digamos, das custas conforme o decaimento da parte. Portanto, quem perdeu paga os custos e a parte que ganha não paga. Portanto, isso não pode afastar da arbitragem tributária indivíduos com maior conhecimento, com maior especialização neste domínio da arbitragem tributária? Pode haver esse risco, é verdade. Imagina um grande professor que dá muitos pareceres ou que é um grande advogado de empresas. Bem, para já ele nunca pode ser árbitro porque o CAD tem uma regra estrita, não escrita, mas estrita, penso que agora até está escrita, que é a seguinte: quem é advogado numa sociedade de advogados que lida com fiscalidade, em princípio não pode ser árbitro, claro, não só num litígio concreto, como em geral, em qualquer litígio em que intervenham advogados dessa mesma sociedade de advogados. Portanto, há desde logo uma grande restrição aí. E, por outro lado, claro que as pessoas que ganham muito mais dinheiro como parceiristas ou com outras arbitragens não querem perder o seu tempo, porque isto também gasta-se tempo e dá trabalho, óbvio. Acham que isto não é compensador. Acham que isto não é compensador. Mas penso que, apesar de ser uma arbitragem pouco remunerada em relação aos árbitros, não me estou a queixar, mas comparando com as outras arbitragens, isso é um dado objetivo, mas as pessoas às vezes pensam que os árbitros ganham mundos e fundos e ganham rios de dinheiro, isso não é verdade. Mas apesar disso, eu acho que tem havido uma maneira muito subtil de resolver isso. Alguns árbitros fazem por amor à camisola, acho que é um pouco o meu caso. Mas a outra vantagem é que há uma grande lista de pessoas e, portanto, também se pode dispersar todo esse esforço
por uma gama muito variada de árbitros, de várias dezenas, que estão nessas listas, e, portanto, isso pode, digamos, resolver o problema de alguém que já não lhe apetece fazer mais casos, porque naquele ano está com muito trabalho, ou tem outros trabalhos que têm mais valor, e, portanto, não aceitam certos casos, e eles vão passando para casos dos árbitros que estão a seguir na lista da escolha. Portanto, penso que é essa a maneira de resolver. Embora também, às vezes, a grande dispersão de árbitros possa ter um problema de criar uma dificuldade de fixação de uma jurisprudência comum do centro de arbitragem. Portanto, quanto maior for o número de árbitros pré-estabelecidos, também pode haver uma maior dificuldade de haver um acervo comum, até de natureza doutrinal, daquilo que já se vai decidindo naquele centro de arbitragem. Isso, apesar de tudo, hoje está mais mitigado, porque o centro já existe há bastante tempo, há mais de 10 anos, e como todas as decisões estão publicadas, já vai havendo estudos sobre as várias orientações de casos semelhantes que foram tomados antes, e já se permite saber quais são as tendências de outros juízes noutros árbitros, embora não haja aqui nunca regra do precedente. Não há nunca regra do precedente, mas isso pode ajudar a uma fixação de um corpo, digamos, de orientações comuns de jurisprudência. Sim, senhor. Professor Bacelar Gouveia, é com muita pena, mas a ditadura do nosso relógio, que marca o tempo do nosso programa, diz-nos que estamos a chegar ao fim. Poderíamos continuar aqui a nossa conversa por mais tempo e seria certamente interessante até o fim, mas tenho que terminar o programa e gostaria de dar-lhe estes minutos finais, 2 ou 3 minutos, para dizer-nos eventualmente algo que gostaria de ter dito e não disse, ou eu não suscitei. Portanto, a palavra é sua de novo, por favor. Sim. Muito obrigado, Sr. Professor. Acho que fez todas as perguntas muito adequadas. Aliás, mostra da parte do Sr. Professor um grande conhecimento desta matéria, aliás, como seria de prever. Muito obrigado. Eu talvez deixasse aqui formular um desejo, que é o de não haver um preconceito em relação à arbitragem tributária. Porque eu falo por mim próprio, eu, ao princípio, quando tomei contato com esse advogado, eu também também estava com esse pé atrás, de facto estava. Mas é preciso desconstruirmos um mito que os juristas têm na sua cabeça, que é o mito de que não pode haver arbitragem em direito público. Isso não é verdade. Pode haver e há com muito sucesso. Hoje falámos só da tributária, mas também posso dizer o mesmo da arbitragem administrativa. Portanto, o que eu gostava era que pudesse haver até uma rede de tribunais arbitrais tributários ou de centros de arbitragem tributária nos nossos vários países de língua portuguesa, e até porque, como tenho sido professor de Direito Fiscal e Direito Administrativo em vários países de língua portuguesa, porque nós temos as mesmas raízes. Aliás, as reformas tributárias feitas em Angola, em Moçambique, em Cabo Verde, em grande foram feitas e foram inspiradas na reforma portuguesa, não na reforma brasileira, que acho que está por fazer há muitos anos e é muito complexa. Portanto, acho que seria uma decorrência normal dessa proximidade que os países africanos têm em relação ao direito fiscal português, que também houvesse, do ponto de vista adjetivo e processual, a criação de centros de arbitragem, com a inspiração aqui no CAD de Portugal, e penso que todos ficariam a ganhar também no sentido de ajudar à celeridade da justiça e a aliviar os tribunais tributários e levar a sério realmente a aplicação do direito fiscal, porque, de facto, uma decisão errada da administração do ponto de vista fiscal, pode desgraçar uma família ou uma empresa. E se a decisão for corrigida a tempo, em poucos meses, pode salvar uma família ou pode salvar uma empresa. E se isso cair nas mãos dos tribunais do Estado, temo que, pelo tempo que isso vai demorar, isso possa não acontecer a tempo. Portanto, penso que é importante trabalharmos em conjunto, não só numa arbitragem lusófona, aliás, que já se tem falado de uma rede de contactos e de troca de experiências, um fórum de tribunais arbitrais lusófonos, mas agora em particular nos tribunais arbitrais de natureza tributária. Penso que isso se justifica, a meu ver. Sim, senhor. Professor Bacelar Gouveia, não tenho palavras para agradecer-lhe. Espero que tenhamos outras oportunidades para continuarmos a falar sobre os meios alternativos de resolução de conflitos e quero deixar desde já o meu convite para um próximo programa no Hora da Harmonia. Muito obrigado. Foi um gosto.
necessidades. Caríssimos, portanto, chegamos ao final de mais um nosso e vosso programa Hora da Harmonia, do Centro Integrado de Resolução dos Conflitos de Harmonia. Por isso, agradeço do fundo do coração a participação honrosa do professor Bacelar Gouveia, bem como a vossa presença também muito especial e incentivadora. Esperando que vos tenha sido útil e agradável essa nossa conversa, e temos então marcado para um novo encontro num próximo programa. Recebam todos um abraço meu, forte e amigo. Até a próxima. Muito obrigado.